Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre o que é a adolescência. Mas primeiramente vamos dizer o que não é a adolescência. A adolescência, como muitos pais pensam que é uma fase de aborrecência, a adolescência não pode ser considerada um período de aborrecência, uma fase chata, onde o adolescente traz muitos problemas, muitas inquietações, que divergem o tempo todo das opiniões, das regras. Então, é uma fase como outra qualquer, assim como a fase da criança, da infantilidade, da fase adulta. A adolescência é uma fase que também merece ser acolhida e respeitada de forma muito carinhosa pelos pais, pelos responsáveis, pelos cuidadores. Nós precisamos entender que a adolescência é uma fase de transição, onde esse adolescente está buscando construir a sua identidade. Então, nesse momento, é bem provável que a cabecinha desse adolescente esteja cheia de informações, cheia de interrogações, de inquietações, de dúvidas, de insegurança, e é justamente nesse momento em que ele vai divergir muitas vezes dos seus pais, dos seus responsáveis. Então é nesse momento que nós, quanto responsáveis, quanto pais, precisamos acolher. Ao invés de chocarmos os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, de estarmos fazendo com que eles se sintam rejeitados ou até mesmo perceber que nós estamos medindo forças de poder, de autoridade com eles, que nós possamos nos colocar à disposição e fazer com que eles pensem e sintam que nós estamos ali para acolher aquele momento que nós sabemos que está sendo muito difícil para ele, porque é um momento de descobertas, é um momento em que ele está construindo os seus valores, que ele está se identificando com algumas questões ou não. Então, nós precisamos entender que assim como essa fase está sendo muito difícil para nós quanto pais, também está sendo para os nossos filhos. E se nós que temos maturidade, temos a capacidade de compreender aquela fase que os nossos filhos estão vivenciando, muitas vezes nós nos desestabilizamos. Imagina eles que não têm essa maturidade, que não têm essa capacidade de discernimento para estar tendo certeza das suas atitudes, das suas escolhas, das suas decisões. Então, é um período que marca fortemente a vida do adolescente, porque ele está se descobrindo, ele está formando a sua personalidade, os seus valores, a sua identidade. Então, nesse momento, nós precisamos estar ali, acolhendo, fazendo as devidas intervenções, passando as devidas informações para que eles sintam a nossa presença, a nossa proteção, a nossa segurança e também receba informações que podem ser muito úteis para que eles possam estar construindo as suas escolhas, os seus valores diante da vida. Então, é muito importante que nós estejamos junto deles nesse momento de identificação. Eles vão começar a se descobrir.
quais são os meus gostos, quais são as minhas opções, o que é que eu desejo ou não para a minha vida, o que é que eu concordo ou discordo, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente social. Eu preciso agora tomar decisões, fazer escolhas, estarei respondendo pelas consequências das minhas decisões. Então, muitas vezes isso vai ser muito penoso, muito doloroso para os nossos adolescentes, uma vez que nós sempre fizemos isso por eles. Então, ter que ter autonomia para direcionar agora a sua vida, as suas escolhas, pode ser muito difícil. E muitas vezes eles vão corresponder de forma desafiadora, agressiva, desobediente, vai desacatar as suas ordens, os seus pareceres diante das escolhas deles. Então é preciso acolher, dialogando sempre, se comunicando sempre, para que esse adolescente sinta a sua proteção, o seu acolhimento, o seu apoio. Nós precisamos entender também que é um momento em que ele está elaborando as suas escolhas. A partir daí, ele começa a dar a sua opinião, aquilo que ele vai concordar, aceitar ou não, seja no ambiente familiar, seja no ambiente social, seja no grupo o qual ele pertence. E nós sabemos que muitas vezes há divergência de pensamentos, de comportamentos, até mesmo entre os adolescentes nos diferentes ambientes os quais eles dividem. Então pode ser que isso também seja muito difícil e seja também um fator que irá contribuir muitas vezes para eles serem desafiadores e desrespeitadores com os pais ou com os cuidadores. Porque vai ser uma mistura de valores e de personalidade. Porque nós sabemos que os nossos adolescentes estão a todo momento interagindo, socializando nos diferentes ambientes. E um acaba incentivando o outro, acaba de alguma forma estimulando, motivando a determinada atitude, a determinado comportamento. Então, se nós não acolhemos da devida maneira, essa criança se sente afastada de nós, desprotegida, e aí ela vai buscar muitas vezes as informações que elas querem para estar construindo os seus valores, a sua personalidade em outros adultos, em outros pais de colegas, ou até mesmo no próprio adolescente, ou até mesmo nas redes sociais. E nós sabemos que essas influências muitas vezes podem levar os nossos adolescentes a escolhas erradas. Então, que nós, quanto pais, quanto responsáveis, que nós possamos acolher, tirar as dúvidas, esclarecer, para que eles não busquem outras fontes, muitas vezes fontes inadequadas, perigosas, que podem contribuir para o mal acontecer a eles. Nós precisamos entender também que é um momento que acontece a separação dos pais. Como assim? É um momento em que essa criança se desvincula, de certa forma, dos seus pais, dos seus responsáveis. Antes éramos nós que direcionava a higiene pessoal, a alimentação, os cuidados, a escola, e agora ele precisa tomar essas atitudes sozinho. Então é como se ele tivesse perdido aquele pai, perdido aquela mãe que sempre fez tudo por ele. Então houve
uma separação, um corte. É claro que nós estamos ali presentes, independente se ele ainda é uma criança ou um adolescente. Mas na cabecinha dele, ele não consegue muitas vezes entender isso, porque eu já não vou fazer tudo para ele, eu não vou estar mais à disposição dele como eu estava antes quando criança. Então ele sente-se meio largado, abandonado, como se esse pai ou essa mãe não estivesse mais ao lado dele. E muitas vezes, por pensar dessa forma, ele acaba respondendo de forma agressiva, buscando outros acolhimentos que não o dos pais. Então é importante que diante dessas situações, você pai, você responsável, você se coloca diante do seu filho como um parceiro, independente dele estar saindo da infância para a adolescência, você colocar para ele que você está ali, que você continua ali, que ele está construindo os seus valores, a sua personalidade, está desenvolvendo autonomia, autoconfiança, mas que isso não quer dizer que ele não poderá contar com o seu apoio, com a sua ajuda, com o seu amor e com a sua presença. Então, por mais que seja uma fase difícil para muitos pais, que às vezes não têm disponibilidade de atenção por conta das 1000 atividades que precisam executar no dia a dia, você precisa dar qualidade de tempo ao seu adolescente. Você precisa disponibilizar um tempo para estar tirando as dúvidas, para estar acolhendo, para estar conversando, para estar informando, para estar conscientizando, para que ele não sinta a sua ausência, para que ele perceba que mesmo entrando em uma outra fase da sua existência, que ele pode continuar contando com vocês, pais ou responsáveis. É muito importante que nós estejamos presentes na vida dos nossos adolescentes nesse momento de escolhas, de tomadas de decisões, de mudanças de comportamento, de formação de identidade, para que nós possamos direcioná-los e não deixá-los perdidos, sem rumo, sem referência, porque quando eles não têm em quem apoiar, em quem buscar aquilo que eles precisam, eles vão aceitar ajuda de qualquer fonte. E muitas vezes essas fontes podem ser perigosas. Então, que você acolha seu filho nesse momento, que para você é difícil, mas também para ele. É um momento em que vocês, ambos, pais e adolescente, irão vivenciar muitas mudanças, muitas alterações, tanto de ordem emocional, psicológica, como comportamental. Então, que você mostre para o seu filho que ele pode contar com você e que você está à disposição para acolhê-lo e para tirar todas as dúvidas e todas as inquietações. Boas reflexões e mantenha sempre a boa comunicação com o seu adolescente. Um abraço.